Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje, formalmente, estamos iniciando com esta aula o nosso terceiro bimestre de 2020. Estamos iniciando o material contido no caderno 3. Vamos discutir sobre neste bimestre, basicamente, conceitos sobre a Europa. Vamos discutir conceitos sobre a América anglo-saxônica. De forma inicial, vamos estar discutindo sobre o continente europeu. Mais precisamente, vamos discutir o quê? Começaremos discutindo sobre a economia industrial. Então, vamos discutir hoje que a Europa foi o berço da indústria no primeiro momento, passou por uma rápida urbanização. Vamos discutir um pouquinho o que é que proporcionou para elas esta evolução na industrialização. Vamos discutir que a automação, infelizmente, produz o que nós chamamos de desemprego estrutural, e vamos fazer duas atividades para a fixação do nosso conhecimento, para a fixação dessa discussão sobre esse tema que nós estamos começando, Europa, economia industrial. Vamos fazer um exercício, na verdade, uma atividade subdividida em duas partes, em dois itens, para discutir um pouquinho, para você fixar essa ideia, seguir no contexto de aprendendo a fazer leituras de tabelas, e para você fixar a ideia do que nós vamos discutir um pouquinho sobre a automação industrial e o desemprego estrutural. Vem comigo aqui na tela, nós vamos estar começando a discutir, então, Europa, economia industrial. Diz assim neste material, que também está disponível para você de forma no seu ambiente virtual e também de forma física nas suas apostilas, né? Então, comigo, a Europa é o berço da indústria. Desde o início do século XIX, aqui eu me perdoem a redundância, só para os senhores entenderem, quando falamos século XIX, então você volta, entenda que é de 1801 a 1900. Então, 19, de 1801 a 1900. Século XX, 1901 a 2000. Século XXI, que a gente está vivendo agora, de 2001 a 2100. Eu vou passar do século XXI, se Deus quiser, vou chegar no século XXII. Mas século XIX, então, de 1801 a 1900. Essa atividade econômica impulsionou a urbanização do continente, consolidou vários dos seus países entre os mais desenvolvidos do mundo. Estamos discutindo a Europa. Neste módulo, estudaremos as origens dessa atividade na Europa, sua expansão, seu estágio atual e sua diversidade. Eu só quero colocar para vocês que a Revolução Industrial iniciada na Europa vai lá de 1760 a 1840, ou seja, ela adentra século XVIII e avança para o século XIX, né? Então estamos falando de algo até 1940. Aqui na tela tem algumas imagens. Esta primeira foto aqui, ó, está mostrando exploração de ferro, de recursos minerais, certo? Na próxima cidade de Stary Osk, certo? Depois nós temos aqui nessas duas fotos abaixo, ó, nós temos obtenção de energia eólica, uma foto à esquerda, certo? E na foto à direita, nós temos uma foto mostrando o quê? A eficiente rede de transporte de cargas na Europa, mais precisamente na Alemanha. Está mostrando, então, o extrativismo, a extração, certo? De commodities, que nós usamos o termo, né? De recursos minerais, como ferro, por exemplo, a energia eólica, certo? A foto agora que está na sua tela, e do lado direito, a importância, a eficiente rede de transportes de carga e de passageiros existentes em países da Europa. No caso aqui está descrito, mostrando a Alemanha. Vem comigo aqui na tela, diz assim: na Europa localizam-se as mais antigas áreas industriais do mundo, pois foi neste continente que teve início a Revolução Industrial. Já pontuei agora com vocês a data. O processo de industrialização começou na Inglaterra, no início do século XVIII, espalhou-se para outros países do continente e, algum tempo depois, chegou aos Estados Unidos e Japão. Mas por que isso aconteceu? O pessoal europeu é tão mais inteligente que o pessoal dos outros continentes? Temos lá a América, né? Temos a América, e a América nós podemos dividi-la
de vários formatos, mas, por exemplo, América do Norte, América Central e América do Sul, temos Europa, África, Ásia, Oceania. Por que começa lá na Europa, né? Vamos discutir, aqui tem um mapa, né? Europa, fases da extensão territorial da indústria, certo? Fases da extensão territorial da indústria, nos mostrando aqui, basicamente, um mapa mostrando para vocês a sequência, essa sequência de expansão, né, da indústria na Europa, e eu quero conversar com vocês aqui sobre fatores, diversos fatores que contribuíram para a Revolução Industrial. Então, estamos discutindo de forma inicial, nesse nosso terceiro bimestre, a Europa, a economia industrial, e aqui está descrito assim, diversos fatores contribuíram para que a Revolução Industrial ocorresse primeiro na Europa, tema que será estudado com mais detalhes em história. Em síntese, os principais fatores foram, e aí nós temos descrito 4 itens em particular, certo? Que estão sendo pontuados. Por que é que começou essa revolução na Europa em particular, tá? Então vamos lá, vamos junto. Diz assim, capital. Durante séculos, as nações europeias retiraram grande quantidade de recursos econômicos de suas colônias. O que é colônia? É um território ocupado e administrado por um grupo diferente daquele que está ali, por um grupo com poder militar diferente daquele povo que vive ali. Então, por exemplo, nós temos aqui, gente, preciso ressaltar para vocês que, por exemplo, a América Latina, que é a América do Sul e uma parte da América Central aí, certo? A América Latina foi extremamente explorado. Então, onde é que eles arrumavam dinheiro para sustentar essa economia industrial lá? Explorando as suas colônias, em particular o Brasil, que é explorado até hoje, me perdoem, tá? Por meio da mineração de ouro, de prata, da agricultura, do comércio desigual, acumulando riqueza. Este capital permitiu o quê? A implantação da indústria e da infraestrutura necessária ao início da produção. Então, eles vinham, exploravam a colônia, levavam o dinheiro lá para o país deles, e o que acontecia? Você não gastou nada para produzir a princípio, ou muito pouco, você vem explorar, certo? Então, fica mais fácil, certo? Um dos motivos foi esse. Segundo motivo, matérias-primas. Alguns países europeus dispunham de reservas de carvão mineral, combustível fóssil, mais utilizado na primeira Revolução Industrial. Então, alguns países tinham reserva de carvão mineral. Além disso, vários países europeus possuíam colônias que forneciam grandes volumes de recursos minerais e agrícolas, indispensáveis ao processo industrial. Então, você vai industrializar, por exemplo, hoje, eu preciso industrializar a soja. Mas não adianta você ter indústria somente, você precisa de alguém produzindo essa soja. Então, o que acontece? Lá atrás, as pessoas industrializavam, mas precisavam do quê? Da matéria-prima. E aí eles tiravam das colônias a matéria-prima. E, infelizmente, me perdoem, o Brasil é explorado até hoje. Mão de obra. Devido ao intenso êxodo rural, causado por transformações no campo, as cidades europeias cresceram rapidamente, com grande número de pessoas pobres procurando trabalho. Ou seja, a mão de obra era abundante e barata. Então, veja bem, gente, nós estamos falando aqui, devido ao intenso êxodo rural, então teve transformação. O que começou a ter transformação no rural? Foram começando a chegar máquina. Uma máquina faz serviço de 10, 12, 15, 20 pessoas. Além do que, também começa a chegar indústria na cidade. O que acontece? A indústria chegando, o pessoal sai do campo e vai para a cidade em busca de uma vida melhor. Só que daí tem muita gente para pouco emprego. A mão de obra fica o quê? A mão de obra fica barata. E, consequentemente, isso facilita. Então, você tem capital que não está vindo só de você está explorando lá de fora, das suas colônias. Você tem matéria-prima que você está explorando das colônias. Você cria indústria na cidade. Aí o pessoal sai do sítio da zona rural e vem para a cidade, tem muita gente procurando pouco emprego, mão de obra barata. É por isso que todo mundo fabrica hoje as coisas lá na China, por exemplo, certo? China e Índia. O que acontece? Quase metade da população do mundo está em dois países, tem muita gente para pouco emprego, mão de obra lá embaixo. Mercados consumidores. O crescimento das cidades contribuiu para a formação de grandes mercados consumidores que serviram de estímulo para o aumento da produção industrial. Além disso, o comércio internacional, com grandes exportações de produtos industrializados, favorecia o crescimento da atividade industrial. Mais uma vez, Europa, a economia industrial, estamos discutindo aqui juntos. Vem comigo aqui na tela. Diz assim, o crescimento industrial europeu também foi impulsionado por inovações tecnológicas, que resultaram do quê? Do grande número de invenções de máquinas, o que possibilitou a aceleração da produção de mercadorias.
Siga comigo aqui na leitura. Este novo ritmo, o qual chamamos de produção em escala, permitiu fabricar mais produtos em menos tempo, o que aumentou a produtividade, graças à redução do custo das mercadorias e o aumento das vendas. Isso trouxe maior lucratividade para as empresas, novos investimentos no setor industrial, intensificando ainda mais a industrialização, novos ciclos de inovações tecnológicas, certo? Então, tudo isso nós estamos falando que a automação industrial, que os senhores vão ver aqui na foto, aqui comigo, certo? Então, o que acontece? Eu tenho um robô fazendo serviço de 10 homens, rápido, não tem dor de cabeça, não tem cólica, não tem licença maternidade, não pede aumento. O que o industrial quer? Não estou falando nada mal disso. Eu estou dizendo só que para o empresário é melhor ele ter uma máquina, muitas vezes, certo? O que acontece? Ele provoca desemprego, certo? Ele provoca desemprego, ele não machuca, ele quebra, você vai lá e troca uma pecinha, então está tudo certo. Então, essa automação produziu o quê? O desemprego desestrutural, que nós chamamos. Não é que o trabalhador é ruim, não é que o trabalhador não fazia o serviço bem feito dele, mas agora eu tenho uma máquina que faz o serviço e não pede nada em troca. Trabalha 24/7, que a gente chama, 24 horas, 7 dias por semana, né? Então, segue comigo a leitura aqui. Até a década de 70, o setor industrial europeu empregava 50% da população economicamente ativa. PEA, vocês vão escutar esse termo, PEA, população economicamente ativa, nos países desenvolvidos. Atualmente, graças ao elevado uso da automação e o deslocamento das indústrias para as áreas do globo, para diversas áreas do globo, em poucos países europeus absorve mais 30%, em poucos países europeus absorve mais que 30% da PEA. Então, de 50 veio para 30. Ó, para você ver. É o que a gente está chamando do quê? Desemprego estrutural, tá? Então, nós vamos observar uma tabela aqui agora com os senhores. Então, o que está acontecendo? Ó, União Europeia, distribuição da PEA. Setor primário, tá? Que é o setor produtor de commodities, setor de produção de minerais, de soja, trigo, primário, tá? Então, 5,6% emprega. Mas eles não produzem bastante? Produzem bastante, só que é tudo automatizado, certo? Então, essa automação vai fazendo o quê? Vai tirando o emprego das pessoas. Setor secundário, que é o setor da indústria, 27%, 66% setor terciário. A automação industrial é um dos fatores responsáveis pelo alto desemprego estrutural na Europa, um dos mais elevados do mundo. Só não é mais alto graças ao dinamismo do setor terciário, que ocupa 2/3 da PEA, impulsionado principalmente pelas atividades de comércio e turismo. A atual preocupação em relação ao setor é que muitas atividades têm sido automatizadas, como caixas de banco, que passam a oferecer autoatendimento, venda de passagem aérea, por exemplo, quebrou grandes empresas no mundo, e estadias em hotéis, por exemplo. Você já se reserva tudo aqui, vai viajar, passar as férias. Agora não estamos no momento de viajar. Tenha consciência, estamos no meio da pandemia do Covid-19. Mas aí mais no final do ano, se Deus quiser, isso vai passar. Começo do ano, você vai comprar uma passagem aí, vão profetizar a vitória para sua família, vai passear aí, se Deus quiser, certo? E aí você vai fazer o quê? Vai reservar tudo pela internet. O que aconteceu? Você tirou, está tirando, não é você, né? Essa situação está tirando emprego de pessoas, né? Então vamos lá, vamos resolver essa atividade aqui, ó. Observe a tabela a seguir, apresentado dados sobre a PEA, empregada no setor industrial nos países da União Europeia nas últimas décadas. Bem, antes de resolver essa atividade, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou falar a atividade, nós, como de costume, fazemos a correção dessa atividade já na aula, né, dentro da aula. Então, eu desejo informar que no momento oportuno, vocês fiquem alertas que nós vamos solicitar a apresentação destes exercícios, dessas atividades. Ou você vai enviar por foto para o professor, ou para a escola, ou por e-mail, certo? Ou você vai postar no plural. De alguma maneira, você vai ter que me enviar essas atividades. Para quê? Ela tem que chegar até mim para que eu possa distribuir a nota para você de forma adequada. Então, faça a atividade, não faça pela metade. O professor vai pedir a prova, vai pedir a foto da atividade, por exemplo, da página 185. Está feito tudo esculhambado, faz certinho. Você vai gastar 3 minutinhos para fazer, o professor também já está corrigindo aqui, não é? Então, de repente, você pode pausar, responder e depois você vê a resposta. Eu vou trazer a resposta para você aqui, tá? Então, vocês, de alguma maneira, vão ter que me enviar para quê? Para que eu possa fazer a avaliação, tá? Vocês vão ser avisados na época, mas já fiquem alertas, vocês já estão avisados que essas atividades vão ter que chegar na mão do professor de alguma maneira. Certo, doutora? Vamos lá. Observe a tabela a seguir, que apresenta dados sobre a PEA, a população economicamente ativa empregada no setor industrial nos países da União Europeia nas últimas décadas. 1980, 90, 2000, 2010, 2016, quantidade de trabalhadores veio caindo. 43, 38, 33, 28 e 27, tá?
identifique e descreva o fenômeno retratado pelos dados da tabela. Então, com o passar dos anos, o que é que aconteceu? Foi diminuindo a quantidade de trabalhadores que trabalhavam em certos setores. Por quê, gente? Então, com o passar dos anos, nós tivemos menos pessoas empregadas no setor industrial. Por quê? Acabamos de falar, por causa da automação. Não é porque o funcionário é ruim, não é porque o patrão não gosta de funcionário. É porque você tem automação, ela te permite o quê? Ela te permite fazer mais, certo? Com uma máquina. Então, é o que a gente chama de desemprego estrutural. Então, a resposta, com o passar dos anos, menos pessoas empregadas no setor industrial, devido à maior automação. E aqui vamos seguir para a letra B. Diz assim, a evolução apresentada na tabela está afetando negativamente a produção industrial nos países da União Europeia? Não, não. Por quê? A produção industrial tem aumentado. Nós observamos o que? Uma diminuição de pessoas trabalhando na indústria, mas a produção tem aumentado. Por que tem aumentado? Porque o robô, gente, pensa bem, uma máquina, você não tem dor de cabeça, não tem cólica, não corta o dedo, não machuca, não pega licença paternidade, é 24/7, tá? Então a produção tem aumentado. Mas, então, a resposta é não, a produção industrial tem aumentado, mas observamos a diminuição de pessoas trabalhando na indústria. Eu quero agradecer a você, muito obrigado.